a prova. Pessoal, boa noite. Então, nós já começamos, eu estava conversando com os colegas aqui. Então, a princípio, hoje é dia 6. Na semana que vem, na sexta-feira, no dia 13, até o dia 15, então, sexta, sábado e domingo, eu vou reabrir o tópico M3, que é o módulo 3, que é o módulo que tem a primeira avaliação. Então, vai estar aberta para todo mundo que quiser fazer essa avaliação novamente. Então, lembrando, vocês podem chegar até a nota 4. Então, mesmo se tu tirou 3,5, tenta fazer de novo, porque não vai diminuir tua nota. Mesmo tu errando tudo, não tem problema. Vai ficar a nota maior. Então, aproveitem. Eu vou colocar uma orientação essa semana aí no portal, mas eu vou deixar lá para abrir segunda-feira e mando também mensagem, tá? Até antes da prova também mando mensagem para relembrar vocês, tá? Então, hoje, nós vamos começar aqui o conteúdo novo, que é o estudo da função afim, função quadrática, então, funções polinomiais de primeira e segunda ordem, e vou mostrar, não está na ementa de vocês, mas eu vou mostrar um pouquinho das funções polinomiais de terceira ordem, principalmente, que é a função cúbica, só para a gente dar uma emocionada aqui, quero instigar vocês, mas não que vocês serão avaliados sobre isso. Meu objetivo, então, é no primeiro conteúdo, função afim, e depois no segundo conteúdo, que é função quadrática. Nisso, sim, vocês serão avaliados depois. A função cúbica é deixar uma curiosidade para vocês, para que vocês consigam estudar nas férias, final de semana, alguma coisa sobre função cúbica, que ela é muito importante, principalmente se vocês pensarem em fazer concurso, principalmente para os institutos, para o município, tem que saber. É um conteúdo que não é difícil, mas por a gente ver muito pouco na nossa vida, ele se torna difícil, tá? Então, vamos lá. Inicialmente, função do primeiro grau ou função afim. Esse conteúdo, se nós pensarmos enquanto professores, todos aqui vão sair habilitados se continuarem. Persistam, tá, gente? Persistência. Nem se tu reprovar, não desista. Persistam. Se vocês continuarem, vocês serão professores. Então, um conteúdo que nós iniciamos lá no ensino fundamental, trabalhar principalmente as equações lineares, equação quadrática, fórmula de Bhaskara, ali que nós buscamos fazer com que os alunos entendam, chegar numa solução de uma equação quadrática, que não é tão simples para os alunos. Então, lá no ensino fundamental, e principalmente no primeiro ano do ensino médio, é trabalhado esse conteúdo. Então, lá no primeiro ano, a gente passa aí 3 meses trabalhando esse conteúdo. Tá? Então, nomenclatura, função de primeiro grau ou função afim. É essa função, deixa eu pegar aqui um marcador. Beleza. Ó, é essa função aqui. F de x igual a x mais b. No lugar do f de x, lembrando que nós podemos chamar de y. Tá? Deixa eu ver se está gravando mesmo. Está gravando. Então, pode ser y igual a x mais b. Outro nome, função linear. Pode? Sim. Os matemáticos irão entender. A diferença da função linear é que nós não temos o b. Na verdade, não é que não temos, né? Significa que esse b aqui, ele é zero. Tá? Deixa eu desenhar um zero bonitão aqui. Ó. Ele é zero. Então, toda a equação tem a parte da incógnita, que é o ax aqui, que é o x, e mais um termo, um coeficiente solitário aqui, que é um b. Tá? Então, sempre vai ter. Se não tiver, que número está ali? O número zero. Tá? É muito importante que nós saibamos isso. Outra forma que pode aparecer, eu digo livros mais complexos, quando tu vai estudar o cálculo, ou até matemática mais avançada, vocês vão ver que a gente trabalha como funções polinomiais. Nesse caso, de grau 1, função linear, grau 2, função quadrática, e assim sucessivamente, grau 3, função cúbica, grau 4, função quádrica, e assim vai. Tá? Bom, então, observem a nomenclatura, função afim, tá? Então, é toda a função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, com ab pertencente aos reais. A condição de existência dessa função, para ela existir, o a tem que ser diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. Por quê? Se for zero, 0 vezes x dá zero mais b. Então, nós retornamos lá a função constante. Ok? Então, para ser linear, o meu a tem que ser diferente de zero. Exemplos aqui, gente, olhem só. F de x igual a 3x menos 1, f de x igual a x. Essa aqui é a função identidade, onde o a vale 1 e o b vale 0. Então, novamente, ó, nessa primeira função, o a 3,
o b menos 1. Então, nós temos que ter essa consciência de tirar os coeficientes, ok? Então, o a é aquele na frente do x, não leva o x, só pega o coeficiente, e o b é o termo numérico sozinho, tá? Depois vocês entender o que significa cada um deles. Nesse caso aqui, observem que o b já está posto aqui, 0. Nesse caso, novamente, uma função linear, o b é 0 e o a é menos 12. O legal da função linear é que nós já conseguimos identificar que ele sempre vai passar pela origem. Essa é a diferença. Já nas outras funções, no termo b. Ok? Por fim, aqui nós temos o 2x terços mais 7 nonos. Então, essa última função, observem que nós estamos trabalhando com frações. Pode ser assim também. Bom, função do primeiro grau. Então, como eu falei para vocês antes, nós podemos trabalhar assim, como f de x igual a x mais b, ou de uma forma mais simples, trabalhando aqui com o y, tá? Então, y igual a x mais b. É mais comum na sala de aula nós trabalharmos assim, nos livros, artigos, f de x, tá, gente? Agora, ó, como eu falei para vocês, nós temos que identificar o a, que é o termo, o coeficiente que fica na frente do x, e o b, que é o coeficiente linear, o termo sozinho. Pode aparecer alguma questão que peça para vocês qual é a soma de a mais b, mas não tem b. Ou qual a multiplicação de a mais b. Quando não tem b é 0, 0 vezes qualquer número, 0. Tá? Então, primeiro, observe, ó, b é o coeficiente linear, a é o coeficiente angular. Tá, mas vamos lá, o que significa isso? Coeficiente linear b aqui, ó, é muito importante que vocês saibam o que isso significa. É esse termo aqui. Deixa eu pegar o marcador de novo. Aqui, ó, é esse termo, esse ponto aonde intercepta o eixo y. Então, não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou fazendo um movimento com o cursor aqui, tá? E o a é o coeficiente angular. Tá, mas e aí agora, como eu vou entender o coeficiente angular? Aí vocês vão perceber que tem esta reta que ela está inclinada desta maneira, e essa outra está oposta. Tá, mas então, o que significa isso, professor? Aí vocês observem, ó. Se o a é positivo, ó, k positivo, o a, nesse caso aqui está k, gente, tá, gente? Mas se o a é positivo, se o k é positivo, significa que eu tenho uma função crescente. Se o a é negativo, decrescente. Lembrando, gente, ó, aqui é o termo 0. Então, para cá, os negativos. Nós temos que analisar dos negativos para os positivos. Então, por isso que esta função está crescendo. O mesmo acontece aqui. Então, ela começa daqui e vai decrescendo. Mas o mais importante aqui que eu gostaria que vocês ficassem, gente, ó, o B é o ponto onde intercepta o eixo Y. Esse magrão aqui, ó, esse lugar espacial nosso aqui, ó. Se vocês entenderem isso, já tá show. Bom, então, novamente, ó, o que eu tinha falado antes, se o a é positivo ou maior que 0, nós temos essa função aqui, que é uma função crescente. Perfeito. Agora, se o a é negativo ou menor que 0, então nós temos essa função aqui que decresce. Então, cresce com o passar do nosso domínio x e decresce. Perfeito. Então, vocês vão perceber que nós não temos nenhuma restrição no eixo x, que é o eixo horizontal. Então, significa que o domínio são todos os reais, domínio é R. E a mesma coisa para a resposta. Nós não temos nenhuma restrição no eixo y de solução. Então, significa que a resposta, que a imagem, a solução, vai ser os reais. Pode ser qualquer número. Ok, show. Bom, gente, eu não sei se vocês lembram disso, tá? Mas o que eu falei agora, que esse ponto aqui onde intercepta o eixo y é o nosso b, nosso coeficiente linear. Ok, tá. Mas aí nós temos um ponto onde intercepta o eixo x. Eu não lembro como cada um de vocês aprendeu, mas basicamente tem duas possibilidades. Ou vocês estudaram como raiz de uma função, ou como zero da função. Tá, e aí tu tem dois significados bem interessantes e um mais importante que o outro. Primeiro, o que significa espacialmente? O que significa a raiz de uma função? Então, só para vocês terem uma noção, a raiz é o ponto aonde intercepta o eixo x.
Gostei. Mas o que isso significa na nossa vida, na matemática do cotidiano, numa aplicação? Significa que é o ponto que eu vou ter resposta nula, resposta zero. Então pensem vocês, vocês ganham 5 mil reais por mês. Qual é o dia do mês que vocês ficam sem dinheiro? Professor, lá em casa é dia 28, não importa o mês. Tá? Então dia 28, se tu chutar o 28, é que tu tem saldo zero. Então por isso que nós calculamos o zero da função, que é o ponto lá no x que tem resposta zero. Então, observem que eles são dois significados. Um geométrico espacial, tá? Esse lugar aqui é onde a função intercepta o eixo x. Mas o mais importante é o quê? O que significa esse encontrar o eixo x? É ter resposta zero na função. Se eu tivesse aqui um f de 2, por exemplo, botei o 2 na função, zerou. Então, significa que a raiz 2 aqui tem resposta zero. Cara, isso é muito legal. Então, geometricamente, e agora tu criou um significado para isso. Tá, mas aí, professor, como eu calculo essa loucura aí? Então, vamos lá. Raiz ou zero da função é bem simples. Como eu falei para vocês querem uma resposta zero. Então, o y, que é o f de x, é só substituir o valor zero. Substituir aqui, um exemplo, 2x mais 8, passo o 8 positivo para o outro lado, ele troca o sinal, negativo, ok? E depois eu passo esse 2 que está multiplicando o x, dividindo. Então, 8 negativo divide por 2, solução 4. Então, novamente, 4 é o lugar lá no eixo x que a minha reta vai passar, e é o valor que torna a função zero. Show, ok? Aí. Construção gráfica. Não é do professor Odair, tá, gente? Eu vou mostrar que isso aqui é importante, porque vocês serão professores lá da educação básica, e os alunos têm uma dificuldade em construir um gráfico. Então, como nós podemos ensinar alguém a construir um gráfico? Tá, se não for alguém, como nós podemos aprender de uma maneira mais simples? Então, por exemplo, nessa função linear aqui, nós vamos substituir valores negativos e positivos, menos 1, 0 e 1, e tu vai ter resposta. Quando tu substituir 2 vezes o x aqui, que é menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3, então 3 menos 2, 1. Se eu substituir 0, 2 vezes 0, 0, mais 3, resposta 3. Se eu substituir 1, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Resposta 5. Então, observem que eu marquei esses pontos aqui no gráfico, no plano cartesiano. Aí, o que eu preciso? Só ligar esses pontos aqui, construir a minha reta. Observe que tem até um outro ponto aqui para zerar, mas não é necessário. Tá, mas, professor, o senhor falou que tem um jeito mais fácil. Sim. Observem que vocês só precisam de 2 pontos, de 2 chutes aqui, e porque você já tem uma reta, vocês já sabem que vai ser uma reta. Tá, mas eu posso dizer para vocês que com 1 ponto vocês conseguem. Olhem só nesse caso aqui. Eu tenho essa função. Aí eu pergunto para vocês, qual é o ponto B dessa função aqui? Vocês vão dizer, professor, não tem. Eu vou dizer, não tem, mas está invisível. Qual é o número que está invisível na soma aqui? É o número 0. Então, em 0, observem que ele vai interceptar o eixo y. Nesse caso, como é uma função linear, também é a raiz. Então, olhem só, é um conceito que nós usamos aqui, o 0, e aí eu só substituo um valor, 1. Então, 2 vezes 1, 2. Observem, tenho 1 no x aqui, tenho resposta 2. Tá? Então, aqui, nós vamos ter este ponto, mais esse ponto, nós já conseguimos com uma reta construir a nossa função. Professor, nós põe uma mais difícil. Tá, então aqui, olhem só, 3x negativo mais 3. O que nós já conseguimos ver a diferença dessas duas funções? Que o valor na frente do x aqui é 2 e é positivo. O valor na frente do x é 3 e é negativo. O que importa? Positivo e negativo. Então, lembrem lá do slide anterior. Quando é positivo, olhem só, crescente. Então, fechou. Quando é negativo, decrescente. Fechou. Mas para a construção desse gráfico, nós temos o 3 aqui, onde intercepta o eixo y. Tá? E agora é só chutar qualquer valor, 1, 2, 3, menos 1, mas vou chutar o 1. Então, menos 3 vezes 1,
menos 3, mais 3, 0. Então, deu coincidência de ser a raiz. Ou vocês podem procurar o zero da função nesse caso. Substitui 0 aqui para o y, passa esse 3 ou 3x para cá, vai ficar positivo, 3 divide, 3 por 3, 1. Então, com 2 pontos, nós já podemos fazer a ligação aqui, ó, do nosso gráfico. E aí, bem bonitão, uma reta, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Se não, tentem fazer um caso substituindo os valores mais fáceis, não chutem valores difíceis, é 0 e 1 e deu. Acabou, não vamos complicar a nossa vida, tá, gente? Pra quê? Tá? Agora, ó, a diferença. Eu vou mostrar o gráfico para vocês e quero que vocês encontrem a função através do gráfico. E aí que essas dicas que eu estou passando para vocês são muito legais. Por exemplo, como eu faria aqui? Eu já sei que este gráfico passa... Só um minutinho, gente. Amanda. Que este gráfico passa no 8, em Y. Então, no eixo vertical aqui, ele passa em 8. Significa o que é isso? Que o meu B aqui, ó, é 8. Ai, professor, mas eu não consigo lembrar disso. Então, tu vai ter que tirar esses 2 pontos, ó. Ele é 0 em x, 8 em y, e esse aqui é 4 em x, 0 em y. Tá, mas nesse caso, vamos lá. Sempre o B é o termo que intercepta o eixo y, 8. Observem que aqui ele já está substituindo 0 e 8, ó. Nesse caso, nós já temos de cara que o B é 8. Ok, muito legal. Agora eu pego esse segundo ponto aqui, que é essa função, tá, gente? Então, tem esse ponto aqui, x para 4, 0 para y. Então, no lugar do y aqui, 0. Ó, tá 0 igual a vezes 4, que é o valor de x, mais o 8 do b. Esse 8 passa para o outro lado, fica negativo, e o 4 está multiplicando, passa dividindo. 8 divide por 8 negativo divide por 4, menos 2. Então, nós construímos a nossa função, que é menos 2x mais 8, e ainda nós conseguimos visualizar, ó, que passa em 8, passou, e que é decrescente. Então, é verdade, ó, é decrescente. Lindo, né? Não tem como não se emocionar com isso. Tá? Então, vamos lá. Próximo. Voltando nessa daqui, ó, se vocês observarem este gráfico aqui, tem uma parte dele que é construída acima do eixo. Lembrando, acima do eixo eu só tenho respostas y positivas. Abaixo do eixo, só respostas negativas. Então, nós temos que nos perguntar onde o gráfico está abaixo. Ó, olha aqui, ó, ele está abaixo aqui, depois do 4. Beleza. Por que isso é importante? Porque o estudo do sinal da função, principalmente quando nós vamos trabalhar lá com... nós temos as equações lineares e depois as inequações lineares. É importante que nós saibamos as regras dos sinais da função, tá? O estudo do sinal. Então, o estudo é bem simples. Tu não precisa nem construir o gráfico, só faz uma reta horizontal, que é a reta real aqui, a reta dos números, tá? E acha a raiz. Então, a partir da raiz, tu tem que lembrar se o gráfico é crescente ou decrescente e tu constrói tua função. O que estiver acima do eixo vai ser positivo, o que estiver abaixo do eixo negativo. Só que tu vai ter um ponto de início. Qual é esse ponto? A raiz. Então pensem comigo, ó, tem 2 possibilidades só. A partir da raiz ser positivo ou negativo. Então quando for crescente, ó, sempre vai ser positivo depois da raiz e negativo antes da raiz. Na decrescente, vai ser positivo antes, porque a função está acima, ó, do eixo x, e negativo depois da raiz. Bem simples, só isso, tá, gente? Então, novamente, é o que eu tinha falado para vocês. 2 problemas dentro das equações lineares. Nós temos as equações, tá? 5x menos 10, tem um igual aqui, ó. Então, por exemplo, botar um 3, um 5. 5 é igual a 5x menos 10. Tu só acha o valor de x, ok. Mas nós temos também as nossas inequações. As equações, geralmente o pessoal ama, é apaixonado. As inequações, às vezes o pessoal dá umas rateadas aqui, né? Então, nós temos maior, lembrando ao símbolo, simbologia, f de x é maior que 5x menos 10, menor, maior igual e menor e igual, esse último aqui, tá? Então, são essas. Tá, por que isso? Porque agora nós vamos entender aquele estudo do sinal, utilizando principalmente na inequação do produto e da divisão, aqui que é do quociente.
Principalmente quando é uma função só, aí tu faz só com aquele estudo do sinal dessa função aqui. Mas quando tu tem mais funções, aí tu precisa, por exemplo, nesse caso, ó, multiplicação de duas funções, divisão, aí tu precisa fazer uma organização. Então vamos lá. Como assim, professor? Então, ó, e isso pode ser que vocês já nem lembrem mais, tá, gente? Porque olha só, quantos, mesmo se você saiu ano passado da escola, isso foi lá no primeiro ano, já se foram 2 anos e meio, se não 3 anos. Tá? Então é normal nós termos esquecido. Então, encontrar a solução de 2x mais 6 vezes menos 3x mais 12, maior que zero. Então, observem que aqui eu não posso ter um igual. Ah, eu vou achar um igual, um intervalo fechado, tá? Porque ele está falando só para valores maiores que zero. Então, ele não quer maior ou igual. Então, eu vou pegar cada termo separadamente. Ó, eu vou analisar o 2x mais 6. Então, está aqui o 2x mais 6 igualo a zero. Para quê? Para achar a raiz. A raiz é menos 3. Faço o estudo do sinal. Então, nesse caso, olhem só o gráfico. O A é 2, é crescente. Então, a partir do 3 negativo, ele é positivo. E antes do 3, ele é negativo. Então, eu coloco aqui, ó, negativo, positivo, positivo. Ó, coloquei. Tá? Agora, eu pego a segunda função. Segunda função, menos 3x mais 12. Então, já observem, ó, esse menos 3 significa uma função decrescente. Vamos achar a raiz. Passa o 12 para o outro lado, fica negativo. 3 dividindo, menos com menos mais. 12 dividido por 3, 4. Ok? Só que nesse caso, a raiz o intervalo aqui é aberto, tá? Então, vamos lá. A partir de 4 negativo, observem, ó, isso é muito importante. É reta real, tá, gente? Ó, 3 negativo, 4 tem que ser depois do 3. Ok? Então, aqui, nesse caso, o depois do 4 é negativo e antes é positivo. Tá, professor? Da onde que o senhor tirou esses sinais? Daqui, ó. Acima do eixo, o estudo é positivo. Por quê? Só vai ter resposta positiva no Y, na imagem. Ok? Beleza. Tá, mas e agora, como é que eu faço a análise? O que nós temos de uma função, de uma equação para outra? Vezes aqui, ó. Então, nós vamos multiplicar os sinais, ó. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais vezes menos, menos. Só que nós queremos só os valores maiores que zero. Os maiores são os positivos. Se ele quisesse os menores, aí sim nós buscaríamos os negativos, perdão, tá? Então, nesse caso, o x vai vir no lugar do mais aqui. Aqui nós temos o menos 3, aqui o 4. Então, x tem que ser maior que menos 3, menor que 4. Gente, isso aqui é o que há de mais difícil dentro de uma equação, de uma função linear. Não vai ter nada mais difícil que isso. Então, se vocês conseguiram compreender, show. Ah, não acredito. Tá, deixa eu organizar. Ficou tampado ali o... Deixa eu pausar aqui. Tá, voltamos então, pessoal. Deixa eu ver, foi esse aqui. Não. Este aqui. Não. Aqui. Tá. Voltamos novamente, então, no PDF, porque não deu certo. Mas vai ser resolvido de maneira mais simples. Opa. Chegou visita em casa. Cláudio Monteiro. Boa noite, Cláudio. Deixa eu ver se eu botou compartilhando o instrumento. Eu estou compartilhando a tela inteira, né? Tá. Então, se vocês não virem, por favor, gritem, tá, gente? Está sendo apresentado aqui na inequação. Então, olhem esse caso aqui, por quê? Porque esse caso é uma exceção. É muito raro acontecer isso na matemática, tá? Porque matemática é show de bola. Mas, no português é bem comum. Observem que aqui nós temos uma divisão, tá? Então, no primeiro termo aqui é x mais 1, dividido por 2x menos 1. Eu tirei daqui, tá, gente? Só que nesse caso tem uma desigualdade menor ou igual. Não importa. Ó, nós vamos pegar o termo do numerador aqui da parte de cima, x mais 1, igualar a zero, buscar a raiz. Então, passa o 1 positivo para o outro lado, negativo. Nós temos uma reta crescente. Por quê, professor? Porque o x é positivo. Perfeito.
faço o estudo do sinal. Ó, o estudo do sinal está aqui. Menos antes de 1 negativo aqui, ó, observem que é tudo negativo. À frente de 1, depois de 1, ó, tudo positivo, como está aqui na análise. Perfeito. Só que, observem que o nosso intervalo está fechado. Por quê? Porque é menor igual. Beleza, tá. Mas observem agora que, mesmo sendo menor igual, o denominador tem uma restrição. Como assim? Eu não posso botar um valor aqui, a raiz, que torne isso zero. Por quê, professor? Porque um número x mais 1 dividido por zero, bum, explode, não tem solução, infinito. A gente vai analisar isso lá no cálculo diferencial integral 1. Tá? Então, só lá nós vamos poder analisar melhor isso. O que nós vemos hoje? É um ponto aberto aqui. Então, ó, peguei o denominador, que é 2x menos 1, igualei esse termo a zero, y, e aí passei o 1 para o outro lado, fica positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo 1 meio. Só que, observem que foi posto aqui um meio aberto e não fechado, porque não pode ser zero no denominador. Sempre, sempre assim na divisão, gente. Então, cuidem. Geralmente nós erramos isso. Agora, essa nossa função aqui também é crescente, então é negativo menor que menos 1 meio e positivo maior. Então, o meio está aqui. Observem que antes do menos 1 meio tudo negativo e depois tudo positivo. Então, multiplicando ou dividindo, menos vezes menos, menos divide por menos, mais divide por menos, menos, mais divide por mais. O que nós queremos? Olha aqui, ó, menor e igual. Então, nesse caso, menor. Então, nós temos aqui que o x, colocando um x aqui, tá? Ele tem que ser maior ou igual a menos 1, que é o número que está aqui, e menor que 1 meio. Então, é dentro deste intervalo aqui, do menos 1 ao 1 meio. Cuidem, gente, é um detalhe, é um detalhezinho que às vezes nos passa, tá? E na equação, pode falar. Fala, Felipe. Eu acho que ela ia falar. Quem? Ah, sou eu? Falo bom. Não, é que daí eu fiquei pensando, tá, dá a impressão então que não chega nunca no zero, é isso? Como não? Não, mas olha, se tu colocar qualquer valor aqui, essa divisão vai ficar sempre menor ou igual a zero. O Felipe fez a melhor pergunta da noite. Cara, assim, ó, que pergunta show, meu. Porque às vezes a gente faz, a gente não entende o que nós estamos fazendo. Mas basicamente, o Felipe perguntou, bom, então sim, se tu botar qualquer valor de menos 1 até o 1 meio, ele vai dar um valor menor igual a zero. Isso vocês podem testar, tá? Testem depois e vocês vão perceber que isso vai acontecer. E depois testam um valor fora, tá? É bem legal fazer isso aí. Por exemplo, mesma coisa aqui. Se tu colocar um valor entre menos 13 e 4, por exemplo, 3,5 aqui, não, pode ser até o zero, tá? Vocês vão perceber que vocês vão ter um valor positivo, ó. Vou botar o zero aqui para vocês perceberem. Já vai dar 6 e aqui vai dar 12. Então, 6 vezes 12 é maior que zero? É, tá? Mas se eu botar um 5, por exemplo, já não vai ser. Por quê? 5 vezes 3 aqui dá 15, vai ficar negativo. 15 menos mais 12 aqui dá menos 3. Vezes qualquer valor aqui, então vai dar menor, vai dar um valor negativo, que é menor que zero. Cara, essa tua pergunta aí, Felipe, matou a nossa noite, mata todas as dúvidas, ok? Essa é a prova real. Tu é a nossa prova real hoje. Beleza? Conseguiu entender? Sim, sim. Show. E na equação, continuando. Então, a única... Olha o que eu botei aqui, gente, uma placa. Tome cuidado com o cachorro, tá? Ele não morde, mas ele assusta. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado numa inequação e que numa equação é uma delícia, não tem esse BO, porque é fácil. Então, quando eu tenho uma inequação, como eu resolvo? Observe aqui, ó, 5x menos 10 maior que 5. O 10 negativo passa para o outro lado, então eu vou ficar com 10 mais 5, 15, tá errado isso aqui. Meu Deus do céu. Tá, vou botar o certo aqui, ó. 15. 15 dividido por 5
3. Então, x tem que ser maior que, não que 1, maior que 3. O professor estava bebendo quando estava fazendo isso aqui. Eu sabia que a marvada ping ia me atrapalhar um dia. Tá? Então, nesse caso, cuidem, depois eu corrijo lá e posto de novo a aula, beleza? E olhem esse caso aqui agora. Eu sei que tem alguns de vocês que estão bem ligados na matemática que vão achar até uma outra alternativa, mas eu vou fazer de um jeito e depois eu vou falar sobre o outro, tá? Então, normal aqui. Eu tenho esse 5x positivo, eu passo para outro lado e troco o sinal, ó, menos 5x. Se eu somo com mais 1, dá menos 4x. Até aí tudo bem. O menos 2 passa para o outro lado, fica mais 2 menos 10, menos 8. Então, aqui está o cuidado. Olhem só. Quando eu multiplicar menos 1 e eu tiver uma desigualdade, além de multiplicar todos os números por menos 1, eu tenho que trocar o sinal da desigualdade, senão dá errado. Tá? Então, passa dividindo 4, 8 por 4, dá 2. X menor ou igual a 2. E vocês vão me perguntar, professor, como é que o senhor sabe que isso vai dar certo? Primeiro, prova real, vai testando os valores. Segundo, vamos fazer diferente, ó. Vamos deixar os x do lado direito e o número do lado esquerdo. Então, se eu passar o x para cá, eu tenho 4x. O 10 para lá, eu tenho 8. Eu passo o 4 daqui dividindo, ó, desse aqui, e aí eu vou ter x menor ou igual a 2, que é a resposta, ó, x menor ou igual a 2. Então, se vocês fizerem de um jeito ou de outro, tudo vai dar igual, desde que vocês não esqueçam que se multiplicar por menos 1, vocês têm que inverter o sinal. Aí o Felipe vai falar, professor, mas eu não multipliquei por menos 1, eu passei o menos 4 dividindo. Ah, aí tu furou a fila. Tu não pode fazer isso, Felipe, tá? Porque senão pode dar BO. Tu pega um cara muito fortão na fila lá, ele vai querer se enervar contigo, não dá muito certo. Então, sempre que o sinal for junto, significa que tu multiplicou todos os termos por menos 1. É esse o significado matemático. Perfeito? Então, isso é muito, 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 muito importante. Show? Espero que tenham entendido. Ó, botei a plaquinha de cuidado com o cachorro. Exemplos, então, porque eu sei que vocês adoram exemplos. Dada a função de primeiro grau. Cara, isso aqui vai estar na prova de vocês. Se vocês errarem, eu pego vocês pelos cabelos. Vamos lá, ó. Dada a função de primeiro grau, f de x igual a 1 menos 5x. Determine f de 2. O que eu preciso fazer? F de x, tá, gente? Ó, então, significa que esse 2 está no lugar do x. Eu vou substituir no lugar do x o 2 e vou só aqui, ó, 5 vezes 2, que estava o x aqui, ó. E resolvo a matemática. 5 vezes 2, 10, negativo, mais esse 1. 10 negativo tira 1, menos 9. Ok. E se perguntar o f de menos 3, mesma coisa, substitui no lugar do x, agora tu vai ter uma multiplicação de dois números negativos. 5 vezes 3, 15, menos vezes menos, mais. Lembrem da regrinha do sinal na multiplicação. 15 mais 1, 16. E mais exercício aqui, olha só que lindo. Dada a função f de x igual a ax mais 2, determine o valor de a, sabendo que o f de x, ó, o f de 4, x vale 4, tem uma resposta 20, ou seja, o y vale 20. Então, nós vamos fazer o quê? Fazer essa troca. Ó. No lugar do y do f de x, eu botei o 20 aqui, e no lugar do x, eu ponho 4, ó, ax, então, 4a. 4a mais 2 igual a 20, o 2 passa para o outro lado subtraindo, 20 menos 2, 18, e o 4 passa dividindo. Então, 18 dividido por 4, ou 9 meios, ou 4,5. Aí, conforme vocês vão ter que marcar a resposta, tá, gente? Então, aqui não tem lá um jeito de representar que é certo. Para vocês, é aquela alternativa que vocês vão achar na prova, ou no questionário, ou a resposta lá do exercício que o professor enviou, ou do livro, tá? Próxima questão. Determine o valor de C, sabendo que o C é A elevado na B, onde A e B são coeficientes da função AX mais B, do gráfico abaixo. Agora eu vou perguntar para vocês, quanto vale o B? Olha aqui, ó, olha que coisa linda. Ah, o B vale menos 3. Então, não pega esse ponto, já vai diretão, ó, f de x igual a ax menos 3. Agora nós vamos pegar este ponto aqui que é dado. Então,
0 para y, 3 para x. Ó. Então, 3 para x e 0 para y. Então, passo o 3 negativo para o outro lado, ele fica positivo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 3 divide por 3, 1. Agora, vamos buscar quem é o nosso c. Quem é o a elevado na b? O a é 1. 1 elevado na menos 3. Alguns devem estar pensando, meu Deus, mas como surgiu esse 1 aí, gente? Lembrem, ó, o expoente negativo, nós temos que inverter a base. Só que a base é 1. 1 sobre 1 inverte 1 sobre 1, dá 1. 3, tá? Mas eu tenho potência 3 aqui, professor. Então, multiplica o 1 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1. 1. Então, por isso que nós chegamos a C igual a 1. Então, observem que agora, olhem só, vocês já entram até em conteúdos lá de exponencial, tá? Que é potenciação. Claro, que é potenciação básica. Gente, e acabou. Agora é fazer exercícios de função linear, tirar as dúvidas, chorar. Por favor, faça que nem a Amanda ali, ó. Manda dúvidas, faça que nem o Felipe, abre, pergunta. Gente, quanto mais vocês perguntarem no fórum lá, mais nós vamos trocar ideias, feedback, mandar material para vocês, vídeos. Então, quanto mais vocês fizerem, mais nós fazemos também. Pensem, seria o contrário. Eu gostaria que vocês ficassem aí e não me perguntassem nada, seria mais fácil para mim, mas não. Eu quero que vocês saiam daqui aprendendo esse conteúdo, com domínio do conteúdo. Tá? Então, agora nós vamos para a função quadrática. Então, a função quadrática, ela é representada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx. Tá, qual a condição de existência dessa função? Para ela existir, o a não pode ser zero. Então, o a tem que ser diferente de zero. Tá. Quais são as características só de olhar a função que eu já tenho que conhecer, professor? Em todas as funções polinomiais, x, constante, linear, quadrática, cúbica, quádrica, quinta ordem, sexta ordem, todas. Se tiver um número sozinho, que é o c aqui, que é o termo independente, esse é o valor que vai interceptar o eixo y em todas as funções polinomiais. Olha que lindo isso, gente. Não tem. É uma emoção isso. Chega a me arrepiar aqui. Eu, olha só, não tem como dormir sem saber isso, cara. Tá louco. É muito emocionante. Só que não, né? Agora, outra informação. O A. O A tem duas possibilidades. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Então, olha como é interessante isso. Se o A é positivo, a minha concavidade é para cima. Se o A é negativo, a minha concavidade é para baixo. Outra forma de pensar aqui, olha só. Nessa concavidade para cima, eu tenho ponto de mínimo. Nessa concavidade para baixo, eu tenho um ponto de máximo. Então, não vai passar desse ponto de máximo aqui. Olha que legal isso aí. Tá? Continuando. Tá, além disso, o que é muito importante aqui é determinar as raízes. Lembrem o significado das raízes, gente. Raízes ou zeros da função. É o valor no eixo x que tu chega como resposta zero lá no y. Ou, geometricamente, é o ponto onde a função vai interceptar o eixo x. Muito importante isso. Quando eu estiver com uma equação completa, por exemplo, eu tenho o coeficiente a, tenho b, tenho c, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, a maldita aqui. Ei, muita gente chorava lá no ensino médio, lembra disso? Ó? Ok. Tá. Só que se eu estiver faltando com falta de termos aqui, ó, o C é 0, o B é 0, opa, o B é 0 aqui, ó, eu posso fazer de outras formas, mais simplificado. Então, vamos lá para um exemplo. Nesse caso, o C é 0, tá? Se o C é 0, não tem número. Então, eu tenho x nos dois termos. Eu posso colocar o x em evidência, vai me sobrar x mais 4 igual a 0. Ou seja, eu vou igualar esse x a 0, então já tenho uma resposta, ó, x igual a 0, e vou igualar x mais 4 igual a 0. Passa o 4 positivo para o outro lado, fica negativo, e estão aí as duas raízes. Ou, se vocês estiverem ligados, sempre que o c é 0, uma das raízes é sempre 0. Olha só. Cara, isso aqui é emocionante. E a outra vem da forma fatorada aqui. Então, é sempre o oposto desse valor, ou encontra a raiz desse termo aqui, x mais 4, que é o menos 4. Perfeito.
Agora, e se o b é zero, professor? Então, um exemplo, ó, não tem x aqui, x ao quadrado menos 4. Sempre que acontecer isso, ó, vai passar o 4 para o outro lado, negativo passa positivo, tira a raiz, vai ser mais e menos 2. Então, nós vamos ter raízes opostas. Bah, professor, mas se o 4 for positivo, passa negativo. Aí são uma solução complexa, mas mesmo assim, elas são opostas, ok? E, para aquela galera aí que está estudando para concurso, que gosta de matemática, estudou bastante, lembram da soma e produto para determinar as raízes? Então, em uma equação quadrática, ó, se tu somar as duas raízes, vai ficar igual a menos b sobre a, e se tu multiplicar, vai ser igual a c sobre a. Sempre, sempre, tá? Então, para quem lembra disso ou não faz ideia, gente, procure na internet sobre produto, que é muito legal. Mas vocês vão aprender isso aqui também lá em polinômios. Então, tem uma disciplina que estuda isso aí, ok? E aí, A gente estudou isso agora em matemática básica. Sério? Bah, que legal! Obrigado. Quer que abriu o fone aí? Polinômios. Não quer que tá. Ah, Amanda, obrigado, Amanda. Ó, coraçãozinho. Se faltar 3 décimos, Amanda, 6 e 7, eu já vou até arredondar a nota. Quem falou aqui foi o Felipe e a Amanda. Vocês estão no meu caderninho azul, tá? Glória a Deus. Isso aí, não. Vocês já não vão reprovar comigo, hein? Se precisar de uma ajuda, contem comigo. Quem abre o fone aqui me ajuda muito. Então vamos continuar, vamos lá. Vamos ver onde é que nós estamos. Aqui, tá. Não, aqui. Então a forma fatorada, gente, como funciona? Funciona geralmente para quem é professor. Por exemplo, como é que o professor Odair fica... vai lá na sala de aula e não vai com uma lista de exercícios. A pessoa inventa tudo na hora. Ó. X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz e assim vai sucessivamente. Exemplo. Então, sendo raiz 1 e raiz menos 2. Como se coloca na forma fatorada? Ó? X menos 1, observem, é positivo, entra negativo porque aqui é x menos a. E x mais 2. Então, menos com o menos, ó, positivo. Tá, professor, mas se eu quero que essa concavidade, porque x vezes x vai ficar x ao quadrado. Se eu quiser que ela fique negativa, com concavidade para baixo, aí tu põe o a grandão aqui, ó, menos 1. Então, aqui se tu multiplicar qualquer valor, pode ser 2, 5, 10, menos 99, não altera as raízes. Só vai alterar aonde intercepta o eixo y, tá? Ou seja, a amplitude da tua função e a cara dela, que aí tu pode alterar, por exemplo, para ser concavidade para baixo ou concavidade para cima, tá? Que é basicamente um sorriso, ó, vou mostrar aqui, ó. A pessoa feliz e a pessoa não feliz, tá? Então, que bom que vocês estudaram isso. Por resumo aqui das equações de segundo grau, incompletas, b igual a zero, c igual a zero, e completas, ó. Então, quando é completa, nós temos 3 possibilidades. Nas incompletas também, tá? Não se preocupem, tá? Então, nesse caso, quando for igual a zero, e aí que é importante, gente, as pessoas vocês não podem errar isso, tá? Porque, ó, uma equação linear tem que ter uma raiz. Sempre. Não pode ter mais. Uma só. E sempre vai ter só uma. Uma equação de segundo grau tem que ter 2 raízes. Uma equação cúbica tem que ter 3 raízes. Aí vocês vão dizer, professor, mas eu achei uma raiz 1, então é uma raiz só. Não. São 2 raízes iguais a 1. Se for num polinômio cúbico, tu achou 3 raízes 1. Não tem BO, mas são 3, tá? Então, possibilidades aqui. Quando delta é 0, tá? Vocês têm 2 raízes reais iguais. Delta maior que 0, 2 raízes reais distintas. E o delta menor que 0, raiz negativa, 2 raízes complexas. Vou mostrar isso no gráfico aqui, ó. Recortei. E como funciona no gráfico, tá? Então, se o delta é maior que 0, são 2 raízes, olhem só. E aí nós vamos olhar o A, se é concavidade, se o A é positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Se o delta é igual a 0, ó, 2 raízes estão aqui, gente, ó, só que são iguais. Aqui, ó, só que são iguais. Por exemplo, aqui seria 2 raiz 2, ou 1, ou 3, tá? Mas é 2 raízes, perfeito? E nesse caso, então, quando o
O ax ao quadrado lá é positivo, concavidade para cima. Negativo, concavidade para baixo. E quando for complexo, significa que tu tem raiz negativa, não encosta no eixo y, no eixo x, perdão. Tá? Então tu não tem raiz. Ó, se o a é maior que zero, positivo, a concavidade para cima, não intercepta o eixo x. E se o a é negativo, não intercepta o eixo x, a concavidade é para baixo. Tá? Vocês vão fazer várias dessas e aí vocês vão conseguir entender caso a caso. Então, como encontrar um zero, ou seja, uma raiz de uma função? Então, tem um exemplo aqui. X ao quadrado mais 3x mais 2. Vamos lá. Tirando os coeficientes. O A vale 1. O B vale 3. O C vale 2. Tá? Perfeito. Então, vamos no delta. Ó. Lembra do delta? Aqui. Opa. Aqui. B ao quadrado menos 4ac. Estava aqui também, ó. Perfeito? Então, b ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. 9 menos 8, 1. Significa o quê? Opa, ó. Duas raízes reais e distintas. Então, menos 3 aqui, gente, ó. Mais, uma vez positivo, ó. Mais 1, menos 2. Divide por 2, menos 1. Essa raiz aqui, tá? Depois, menos 3 menos 1, menos 4. Divide por 2, menos 2. Então, está aqui a outra raiz, ó. Tá, professor, por que a concavidade é para cima? O a, o x ao quadrado aqui, ó, tem coeficiente positivo, que é o valor 1 que está na frente dele. Ah, professor, mas não tem 1 ali. Mas quando nós estamos na multiplicação, não vai aparecer. O termo neutro é o número 1. Ok? Então, nesse caso, nós temos duas possibilidades. Uma função para cima, concavidade para cima, e concavidade para baixo. Novamente, ó, uma concavidade para cima vai ter um ponto de mínimo e uma concavidade para baixo vai ter um ponto de máximo. Ok? Tá, professor? Como eu determino esses pontos de máximo e de mínimo? Aí que nós vamos ver o vértice. O que é o vértice, professor? É o ponto de simetria da nossa concavidade, aquele ponto no meio. Só que, observem que nesse caso aqui, o nosso meio vai ser bem no x aqui, então que é o vértice de x. Vamos ver se tem um outro aqui, ó. Exemplo. Ah, não tem como não se emocionar. Recortei as fórmulas do vértice lá, gente, e vou mostrar dois jeitos, sem precisar a fórmula, precisando meia boca da fórmula e utilizando toda a fórmula, tá? Então, concavidade, analise. A concavidade é para cima. Quais são as raízes? 1 e 3. Legal, perfeito. Agora, qual o ponto de máximo? Qual é ponto de máximo ou de mínimo? Então, nesse caso, nós temos um ponto de mínimo, está aqui, ó, bem nesse ponto aqui. Tá, agora, quem é o vértice de x e o vértice de y que fazem parte disso? Então, primeiro, olhando o gráfico. Dica, o vértice de x é o valor no meio das duas raízes. Então, entre 1 e entre 3, o meio é 2. Ou seja, esse aqui é o meu vértice de x. O meu vértice de y é o ponto mínimo, aqui em y. Ó. Então, nesse caso, menos 1, olhando no gráfico. Tá, professor? Mas eu não consegui ver bem certinho se é o menos 1. Como eu faço? Eu pego esse valor aqui, que é o meu vértice de x, e substitui na função. Então, vamos juntos, ó, gente. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Somando com esse 4, menos 4. Mais 3, menos 1. Então, olhem que interessante. Se não tivesse aqui no gráfico esse ponto, menos 1, tu já poderia ter chegado na média aqui. Então, olhado o vértice de x, substituído e chegado no vértice de y. Tá, professor? Mas se eu quiser usar as fórmulas, show de bola. Quem adora a fórmula, ó, menos b. O b é menos 4. Menos com menos mais, 4 dividido por 2 vezes o a, que é 1. 4 por 2, 2. Fechou o vértice de x. Então, a mesma coisa para o vértice de y, que é o delta. Então, acho o delta, ó, 16 menos 12, 4. Dividido pelo 4 vezes a, dá 1 negativo, porque aqui nós temos, ó, menos delta. Lindo, né? Cara, que show isso aqui. Estudo do sinal.
Então, novamente, ó, a parte da função que está acima do eixo x, sinal positivo. Nesse caso aqui, ó. O que está acima também deste lado positivo e o que está abaixo negativo. Tanto na concavidade para baixo como na concavidade para cima. Então, nesse caso, só analisar o estudo do sinal. Ok. Tá, mas quando nós vamos utilizar isso? Então, aqui é o caso para duas raízes. Aqui é o caso para uma raiz só, vai ser tudo positivo ou tudo negativo. Só vai ter um ponto que ele é neutro, que ele é zero na raiz. E quando for raiz complexa, ou é tudo positivo ou é tudo negativo. Vai depender de quem, professor? Do A, o coeficiente que determina a concavidade. Se é positivo para cima, tudo positivo. Se é negativo para baixo, tudo negativo. Então, exercícios, exemplos. Aqui eu botei uma tarjeta, ó, gente. Tá? Então, observe as funções quadráticas abaixo e responda as questões. Tá? Deixa eu ver se eu consigo botar uma escrita aqui, senão eu me lasco já. Dá nada. Dá sim. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, qual é o valor de A na primeira função? 1. Por quê, professor? Porque é o valor aqui na frente do x ao quadrado. Qual é o valor de B, professor? O valor de B é, olhem só, o valor na frente do x, menos 5. Opa, menos 5. Qual o valor de C, professor? O valor de C é 6. Então, está aqui, vamos trazer para cá, 6, beleza. Tá, agora na próxima função, então, o A vale menos 2, concavidade para baixo. Tem o x? Não, então quanto vale o B? 0. E o C? O C é o termo sozinho, número, então, nesse caso, 18. Olha que lindo isso, gente. Não tem, vamos lá. Sair, tá. Discuta concavidade. Então, nesse caso, nós temos uma concavidade na primeira função, como o A é positivo, concavidade para cima. E o segundo, concavidade para baixo. Por quê? Porque observem, o A é menos 2. Então, bem tranquilo. Tá, e se eu precisar chegar nas raízes, professor? Faz forma de Bhaskara aqui, vamos ver se nós conseguimos aqui. Menos B, não vai rolar muito sentimento. Vamos aqui. Menos B, 5. Mais e menos, será que eu consigo pegar? Eu acho que eu consigo. Assim não vale, professor. O senhor faz os fáceis e deixa os difíceis para nós. Esse é o meu objetivo. Eu só sou feliz assim. Mas eu vou fazer esse aqui agora. Vamos lá, vamos junto. Vou fazer vou copiar aqui. Nas raízes, tá? Então, a primeira função, f(y) é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E a segunda é y igual a menos 2x ao quadrado mais 18. Então, vamos fazer agora essa bagaça aqui, galera. Aí, agora tá perfeito, bonitão. Se vocês estão enxergando, né? Senão eu dou uma aumentada aqui, ó. Aí. Tem gente que chegou para o final da janta aqui, tia. Já jantamos tudo. Vandrei. Não, esse é o pessoal que entra e sai. Tá gravando. É quase uma hora já. Vamos lá. Tá, então nesse segundo caso aqui, gente, o que eu faço? Ó? Se eu passar o 18 para o outro lado, eu vou ter... Lembra que tem que igualar a 0, tá? Então, nesse caso, 2x passa para o lado da direita aqui, vai ficar 2x ao quadrado igual a 18. Olha, falem se vocês não vão entendendo, tá, gente? A partir daí, nós vamos ter x ao quadrado igual a 9. Por quê? Porque eu tenho 18 que vai passar esse 2 dividindo. Beleza? Agora, ó, nós vamos ter x igual a raiz
de 9, tá? E tem um mais e menos aqui ainda, ó. Mais e menos, tá? De 9. Raiz de 9, então, é x igual a mais e menos 3. Então, nós temos uma raiz que é 3 positiva, uma raiz que é 3 negativa. Essa nossa concavidade, essa segunda aqui, tá, gente? Depois eu faço a primeira. Essa segunda aqui. Então, a concavidade é para baixo, tá? Vou mostrar num software aqui para vocês. Symbolab. Y igual. Opa. Menos 2x ao quadrado. Ô, castigo. Aqui. Mais 18. Olhem só. Eu vou tirar daqui. Aqui. Vou aumentar. Então, passa aqui no 18, ó, e as duas raízes são menos 3 e 3. Então, só para vocês conferirem aqui, tá aí a nossa concavidade, ok? Lindo, né? Show de bola. Agora, vamos para a segunda. Então, nesse caso aqui, seria menos 5, ou menos da fórmula, tá? Então, mais 5, mais e menos raiz de b ao quadrado, então o b é 5, então 25, menos 4 vezes 6, que é 24. Então, 24 vezes o a, que é 1. Ok, então, nesse caso, tudo dividido por 2, tá? Mas não vou representar o 2 aqui, por enquanto. Então, vou botar agora o 2, ó. Então, 2a. Então, nesse caso, 5 mais e menos... Raiz de 25 menos 24 dá 1, raiz de 1 é 1. Então, nós vamos ter duas raízes. Olhem só que lindo isso aqui. x1 igual a 5 mais 1, 6, divide por 2, 3. Raiz 2, x2 é igual a 5 menos 1, 4, divide por 2, 2. Vamos ver se dá certo? Ó, a soma delas... Sinal invertido do B, 5. A multiplicação delas é o C. 3 vezes 2, 6. Soma 3 mais 2, 5 com sinal invertido. Fechou. Sobreproduto, hein, gente? Ó. Então, deu certo em Bhaskara, deu certo em sobreproduto. Vocês são demais. Beleza? Então, aqui está lá a resposta. Eu ia deixar para vocês fazer a mais difícil, mas o Felipe aí já veio, né? Com os 2 pés nas costas, e não dá, né, Felipe? Então, vamos lá. Continuando. Agora, interpretação, gente. Pensem comigo. O que é mais importante? É óbvio que, na verdade, não existe o mais importante, mas sim tem uma análise de aplicação. Por exemplo, o que é mais importante? Eu saber construir o gráfico ou saber analisar o gráfico? Eu posso não saber construir, mas é importante que eu analise. Por quê? Porque lá na prova do Enem, por exemplo, o que é cobrado? Ah, é cobrado para construir o gráfico? Não. Lá tu tem que marcar a alternativa certa. Então, olha o quão importante é vocês conseguirem analisar bem o gráfico. Então, vocês vão perceber que vai ter várias questões que eu vou fazer perguntas sobre um gráfico construído. Por exemplo, olhem só. Aqui está um gráfico bonitão, lindo, maravilhoso. E eu vou perguntar para vocês quais são as duas raízes da função quadrática. Vocês vão olhar 2 e 4. Ok. Pode ser que depois eu peça qual a multiplicação das duas raízes, qual a divisão da maior pela menor. Tá? Então, 2 vezes 4, 8. 4 por 2, 2. São várias respostas, mas as raízes são 2 e 4. Em que valor a função intercepta o eixo y? 8, que é o c lá da função, não esqueçam. Em quais, olha isso aqui, cara, isso aqui é muito lindo. Em quais valores a resposta da função é 0? A resposta está aqui, o y, 0. Tá, quais? Então, nas raízes, 2 e 4. Se tu substituir a raiz na equação, ela não zera? Zera. Então, essa é a resposta. Em qual o valor do domínio, a resposta é 8. Olhem só, o 8 não é onde interceptou o eixo y, então o valor do domínio é 0.
Então, se tu entrar com 0, tu sai com resposta 8. Identifique no gráfico os valores com resposta positiva. Então, antes do menos 2 e depois do 4. A parábola da função é para baixo ou para cima, neste caso, para cima. Olhem só por quê. Qual o coeficiente que define a concavidade da função? O A. No caso, é positivo ou negativo? Então, para ter uma concavidade para cima, o A tem que ser positivo. Perfeito? Entenderam todas essas questões? Sim, professor. Ó, eu escutei um sim lá no fundo. Então, na equação x² menos 3x mais 2, determine f de 0. O que significa? No lugar do x, eu vou substituir o 0. Ou, sempre o f de 0 é o valor de c, da constante, do termo independente. Então, nesse caso, 2. E se eu substituir aqui 0, os dois primeiros termos, sobra 2. Então, x igual a 2. Aqui eu vou botar um igual a 2. E aqui? Então, vamos lá. F de 1 igual. Então, nós vamos ter 1 ao quadrado. Vamos ver se dá para botar aqui. Não dá. Esse chapeuzinho aí, tá, gente? É ao quadrado na programação. Menos 3 vezes o 1 mais 2. Então, nesse caso, é igual a 0. Olhem, significa que o 1 é a raiz, ó. 2 mais 1, 3, menos 3, 0. Perfeito. Então, já determinamos que o 1 é a raiz. Vamos substituir o 2 nessa próxima aqui. Então, 2 dá 4, menos 3 vezes o 2, mais o 2. Ou seja, 6, novamente 0, ó. 0, tá? Ok. Agora, vamos continuar aqui. Então, 2, e aqui não dá para ver. Acho que é menos 2, aqui para baixo. Menos 2 vezes o f de menos 1. Então, f de menos 1 é 3, dá 1 mais 3, porque menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Com esse 1 ao quadrado dá 1, então 4, 6 vezes 6. Ou seja, 0 mais menos 12, menos 12. Por quê? 6 vezes 2, 12. Ok? 4 mais 2, 6, com menos 6, 0, menos 12. Fechou. Tentem fazer. Qualquer dúvida, só chamem. Ou o professor Odair ou a prof. Sandra. Vamos lá. Uma aplicação. Uma bola de tênis foi lançada e sua trajetória observada é descrita por uma equação de segundo grau com concavidade para baixo, porque o nosso A do x ao quadrado, do t ao quadrado é negativo. A altura é dada em h e o tempo em segundos. Determine qual a altura máxima que a bolinha vai chegar e quanto tempo ela leva para atingir essa altura máxima. Então, o que nós queremos? O vértice de x, que é o tempo que ela leva para chegar na altura máxima, e o vértice de y, que é a altura máxima. Então, o vértice de x não é menos b sobre 2a? Então, ó, menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Solução 2, ou seja, em 2 segundos, bote bola rápida, hein? Em 2 segundos ela chega na metade do caminho, ou seja, na altura máxima. Agora, ó, a curva vai decair. Então, nesse caso, eu vou substituir o 2 na própria função. Então, 2 ao quadrado, 4, menos 4, 4 vezes 2, 8, 8 menos 4, 4. Então, 4 metros é a altura máxima que a bola chega, tá? Então, chegamos aí no nosso vértice de x, vértice de y, tempo necessário para alcançar a altura máxima e altura máxima. Gente, que eu irei avaliar vocês é isso. Peço que vocês fiquem só para agora para a gente se emocionar, tá? Só para a função cúbica, que é um extra. Até botei extra aqui, ó, função cúbica. Então, para quem não lembra, a função cúbica é ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Mas só o ax ao cubo aqui já determina uma função cúbica, tá? Então, ela é uma função desse tipo aqui, olha só. Tipo, nós temos mais, ó, 1, 2, 3 raízes. Perfeito? Então, nós temos um comportamento polinomial com 2 concavidades agora, ó. Só que nesse caso a gente não fala concavidade, a gente fala curvas, tá? Ou pontos de inflexão. 2 pontos onde você vai ter mudança de trajetória. Ó. Nós vamos crescendo, crescendo. Opa, vou decrescer. Opa, vou crescer. Então, 2 pontos de mudança.
tá? 3 raízes. Então, característica, grau 3, coeficientes A, B, C e D, domínios reais, imagens reais, número de raízes 3 e pontos de inflexão onde a concavidade muda a trajetória. Equação cúbica, então, a parte mais legal, gente, é para chegar nas equações. Então, nesse caso, vocês têm várias teorias, aí a mais conhecida é o teorema de Briot-Ruffini, tá? Mas nós temos várias outras possibilidades e até sobre produtos, só que agora com 3 raízes, tá, gente? Então, o meu objetivo com vocês agora é resolver alguns exercícios, ó. Identifique os coeficientes da função cúbica. Então, o coeficiente A é 2, o valor na frente do x ao cubo, o B é menos 5, o C é 3 e o D é menos 7. Quando não tem, lembrem de colocar coeficiente 0. Calcule o f de 2 nesta função aqui. Mesmo procedimento, substitui o 2 no lugar do x. Então, 2 ao cubo menos 4 vezes 2 ao quadrado, mais 2 mais 6. Então, solução igual a 0 significa o quê? Que é a raiz da função. Já temos uma raiz. E agora, a parte mais louca, mais complexa, como, professor, eu acho as raízes de uma função cúbica? Eu vou ensinar vocês a usar o dispositivo de Briot-Ruffini, tá? Então, o dispositivo ele funciona assim. Tu pega todos os coeficientes, coloca em ordem, tu copia o primeiro para baixo e chuta uma raiz. Sim, chutar. Só que, para quem gosta de jogar futebol, basquete, aí, com o tempo a gente fica bom no chute e até começa a criar lógicas para esse chute, tá? Então, lembrem, uma raiz, ela está sempre numa mudança de valor. Então, se tu chutou um valor, deu um valor negativo, e depois tu chutou outro, deu positivo, entre esses dois chutes tem uma raiz, tá? Quando há mudança, inflexão, lembra? Mudança de curva. Então, nesse caso aqui, olhem só, vou pegar a nossa função cúbica. Vou ensinar o dispositivo agora. Ó. Peguei todos os coeficientes. 1, menos 2, menos 1 e 2. Falem caso vocês não estão entendendo, tá? O primeiro é 1 aqui, então eu copio logo abaixo. O que eu faço? Aqui eu vou chutar uma raiz. Chutei o 1. Por quê? Porque eu já sei que essa aqui vai ser raiz, tá, gente? Depois eu chuto uma que não dê. Então, o que eu faço? Eu multiplico na diagonal principal e somo na diagonal secundária. Então, 1 vezes 1, 1, mais menos 2, menos 1. Ok, terminou aí. Continua. 1 vezes menos 1, menos 1, mais menos 1, menos 2. Ok. 1 vezes menos 2, menos 2, mais 2, 0. Quando chega no 0, significa que esse 1 foi um bom chute e que ele é raiz. Tá, mas professor, eu já vi isso em algum lugar. Isso é a mesma coisa que o f de 1. Se vocês botassem o f de 1 e chegassem em 0, é raiz. Que legal, né? Show! Então, olhem só, agora o que sobrou aqui, eu posso reduzir para uma equação quadrática. Ó. 1, x ao quadrado, menos 1, x, menos 2. E buscar as raízes através da fórmula de Bhaskara, ou subproduto aqui, tá? Nesse caso, a forma fatorada. Ou eu poderia continuar. Se eu colocar o 1, deixa eu ver se eu consigo digitar isso aqui, tá? Então, eu vou botar aqui o 2. Então, observem que nós temos o 1, que está... Não, chutei errado. Deixa eu copiar isso aqui. Chutei aqui. Chutei o 2, tá, gente? Então, vamos para cá. Agora, ó, o 2, eu vou copiar o 1 para baixo. Copiei. Agora eu vou 2 vezes 1, 2, menos 1. Então, 2 menos 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais esse menos 2 aqui, 0. Opa, olha só, raiz. Então, o 2 é raiz também, tá? Tá, se eu quiser continuar, vou chutar o menos 1. Então, menos 1, baixa esse 1 aqui, e aí tu vai ter, novamente, ó, menos 1 vezes 1, mais menos 1, 0. Então, chegamos aí em todas as raízes, que são
menos 1, 1 e 2. Beleza? Então, poderia continuar com o dispositivo de Briot-Ruffini, ou vocês fazem o quê? Vocês caem para uma equação quadrática e aplicam Bhaskara. Tá, professor, o que é melhor? O que tu se sente mais seguro? O que vocês não sabem? Isso. Então, é isso que vocês têm que melhorar. Gente, uma coisa que eu posso dizer para vocês. Queiram melhorar. Queiram aprender. Eu duvido que vocês vão perder para uma fórmula de Bhaskara. Eu duvido que vocês são piores do que um vértice de X e um vértice de Y. Quanto vocês quiserem para a vida de vocês, vocês vão conseguir. Então, se vocês quiserem aprender esse dispositivo aqui, eu tenho certeza. Eu jogo tudo que eu tenho que vocês vão. É só querer. Beleza? Gente, dica agora, então. Fazer os exercícios, tá? E tirar as dúvidas. Vocês só vão aprender fazendo. Felizmente ou infelizmente, é isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Informação que quem sair daqui não tiver meio tonto, tá errado, tá? Não assistiu a aula, porque realmente é bastante conteúdo. Mas o que eu falo para vocês, eu vou postar a aula, depois vocês podem olhar a aula naquela parte que vocês ficaram com mais dúvidas, fazer os exercícios, olhem as respostas, olhem a resolução, olhem os vídeos que o professor postou e tem algo chamado fórum. Tirem as dúvidas. Pergunta, oh, professor, não entendi tal questão. Explica num vídeo, tá? Ou conversem também com a tutora. A Sandra é muito legal, tá? Para tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Esse conteúdo vai estar disponível lá no Moodle. Já está disponível.